bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane da disciplina de História. Vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre o Brasil Negro. Lembrando que na aula anterior nós falamos das campanhas revolucionárias contra o fim da escravidão. Mas antes de falar do negro, vamos falar que os primeiros habitantes no Brasil foram quem? Os índios. Quando os portugueses chegaram às margens do leste, chegaram em volta do estado, que ainda não era, né, mas era ali em meados do estado ali da Bahia, eles tiveram os primeiros contatos com os índios. E é interessante que nas nossas aulas anteriores nós falamos que o português ele queria encontrar materiais preciosos, metais preciosos para explorar. Por ele não ter encontrado, ele vai encontrar de primeira instância uma madeira muito utilizada para a construção de embarcações, que o sumo desta matéria-prima, desta árvore, ela é muito utilizada para tingimento de tecidos. Isso na Europa, isso valia como ouro, que é chamado do pau-brasil. Então, diante desta visão, os portugueses eles vão começar a se apropriar de todas essas riquezas e levar para a Europa, levar para Portugal. Mas aí, de que forma eles vão utilizar isso? Eles vão tentar escravizar quem? Os indígenas. Só que o indígena ele não vai aceitar isto, ele vai se refugiar, ele vai lutar. Mas olha só, o indígena, sua defesa é o arco e flecha, e contra o europeu que utiliza armas, que utiliza pólvora, totalmente inacessível. Lógico que, diante desta visão, quem vai perder vai ser o indígena. E os portugueses eles vão matar o indígena para tomar as suas terras, pela irreverência do indígena não querer ser escravizado. Eles vão dizimar em massas várias etnias, várias tribos de indígenas, a qual algumas permanece hoje no Brasil, como uma delas, da Tupi ao Guarani, entre outras remotas, a qual pouco o brasileiro tem conhecimento, e uma outras que elas estão totalmente fechadas ao seu clã, às suas tribos. Mas voltando à questão do Brasil Negro, aí, diante desta visão, o pau-brasil vai ser vantajoso. E também vão identificar que as terras aqui elas são férteis para o cultivo da cana-de-açúcar. O índio ele já cultiva a cana-de-açúcar, e o português capitalista, exploratório, ele vai se apropriar justamente disso, que na Europa o açúcar ele valia mais do que o ouro, era escasso, ou quando não era escasso, o valor era muito caro, que vinha da Inglaterra. Portugal ele comercializava da Inglaterra, então era um produto muito caro, e vindo do Brasil já seria mais vantajoso porque a mão de obra era exploratória. E aí tanto que Portugal e o Brasil não tem, próximos, são países próximos. Então nós vamos identificar o cultivo da cana-de-açúcar. Então você já entende que do cultivo da cana-de-açúcar e a exploração do pau-brasil é muito vantajoso para o português. E quem tiver na sua frente, ele vai o quê? Assassinar. Aí, primeira instância, vai ter o quê? O tráfico negreiros. Ali vai existir esse tráfico, a qual em toda a África, principalmente a Ásia, os traficantes eles vão entrar em cada margem, em cada tribo, se apropriar de africanos e trazer para o Brasil como uma mão de obra escravocrata. E vão identificar qual o índio ele não tem força suficiente para esse trabalho exploratório.
vão identificar isso na figura de quem? Do negro, do africano, do angolano. Toda a região da Europa, como a África, a Ásia, vão identificar esse tráfico negreiro. Os colonizadores, eles vão ter essa visão de que de lucro, tudo que se pode se apropriar na exploração e ter o seu próprio lucro, o lucro do seu senhor. Ok? Próximo slide. Então, aí diante desta visão, o negro também ele vai ser vítima do português, do europeu, diante da má alimentação, diante da forma da exploração, dos castigos cruéis, então, vai ser identificado no momento em que os escravos começarem a fugir, eles vão criar um próprio refúgio. Esse refúgio vai ser chamado de quilombo, ou pode ser chamado também de mocambo. Nós vamos identificar os refúgios, colônias brasileiras, a qual o fugitivo negro ele vai se apropriar, se adaptar a essa região. Aí, uma delas nós temos a mais famosa, chamada Quilombo dos Palmares, tá bom? Por que Quilombo dos Palmares? É uma região a qual existe várias palmeiras. O quilombo ele vai ser essa colônia brasileira situada em meados ali às fronteiras, as cidades do estado de Alagoas, em Pernambuco. Vai ser esse refúgio para os negros fugitivos. O quilombo vai ser um lugar de batalhas, vai ser um lugar de resistências. E principalmente esse Quilombo dos Palmares, ele vai resistir por mais de 65 anos, entre os anos de 1629 e 1695, e vai abrigar cerca de 20 mil habitantes contra a opressão do homem branco, contra a opressão do português, contra a opressão do europeu. E ali vão desenvolver uma agricultura no cultivo do milho, no cultivo do feijão, no cultivo da mandioca e principalmente o cultivo da cana-de-açúcar. Vão trabalhar também, desenvolver a pecuária, a criação de gados, ou outro pode dizer aqui, a criação de galinhas e cavalos. E o comércio, olha só, desses 20 mil habitantes vai acontecer uma comercialização não somente dentro do quilombo, mas também fora. Vai haver um comércio com os demais povoados à margem do Quilombo dos Palmares. E aqui nós vamos identificar o líder. Primeiro, antes de falar de Zumbi, vou falar do seu tio chamado Gamba Zumba, a qual ele foi um grande resistente e revolucionário diante na resistência da escravidão contra os negros. E diante das divergências a qual os brancos vão em luta tirar essa esperança do negro fugitivo, para permanecer nas algemas, para permanecer na escravidão do português. Zumbi dos Palmares, ele vai liderar, ele vai ser o símbolo de liberdade, ele vai ser o símbolo de resistência. Zumbi dos Palmares, ele nasceu no Brasil, ele então está sobre a lei do ventre livre. Alguns anos depois, ele vai ser resgatado, ele vai ser reexplorado e ele vai ser entregue a um padre, e ali ele vai ser ensinado a língua do latim, do português, mas ele não vai aceitar essa vida. Ele quer ter sua própria liberdade, não quer estar ligado ao seu senhor. Então, Zumbi dos Palmares vai assumir o comando do quilombo, ele vai ser esse símbolo de resistência da escravidão. Ele vai ser esse comandante militar nas lutas contra o português, contra o branco, contra a escravidão. Mas em 1695, a qual os brancos vão se reunir, e diante de uma traição,
vão entrar no quilombo, vão conseguir identificar, e eles vão identificar Zumbi. Zumbi vai ser preso e posteriormente ele vai ser morto, tirar essa ideia de liberdade para o negro, e a sua morte ela vai ser datada no dia 20 de novembro, a qual nós como brasileiros nós sabemos que é dia 20 de novembro, no nosso calendário é comemorado o Dia da Consciência Negra, não somente pela morte de Zumbi, mas e sim pela resistência contra o preconceito, contra a escravidão, E aqui, pessoal, uma curiosidade é que a cabeça de Zumbi ela vai ser erguida no poste em praça pública, a qual os seguidores, quem morava no quilombo, eles tinham diante da sua religião a ideia que Zumbi ele era imortal, e ali é um ato a qual o prefeito da cidade ele vai erguer, ele vai salgar a cabeça de Zumbi para permanecer durante alguns dias diante de um poste, para que não somente o branco, mas todos os negros, principalmente os negros, olhassem este símbolo de crueldade, quebrar esta ideia que o negro tinha a liberdade, o negro tinha a chance de ser alguém diferente nesta sociedade. Então eu preparei essas questões e vamos lá, primeira questão. Aí, vamos ver se está certo ou se está errado. Os primeiros habitantes do Brasil foram os índios? Segunda, em 1695, Zumbi foi preso e morto no dia 20 de novembro. Zumbi do Palmares permanece um símbolo de liberdade e resistência contra a escravidão e o preconceito? Quarta e última, a cabeça de Zumbi foi erguida no poste na praça pública, afirmando que Zumbi era imortal. Eu acabei de falar sobre isso daqui. Será que você acertou ou não? Então vamos verificar quais são as respostas corretas. Olha só, todas estão corretas. Se você acertou, você está de parabéns, viu, meu caro aluno? Então, vamos finalizar a aula de hoje, e antes de finalizar eu preparei alguns avisos aqui para você. Primeiro, leia o seu livro para resolver as questões 4 e 6 na página 5 do módulo 8, a qual vai falar sobre o fim do tráfico negreiro, da nossa aula, contendo o conteúdo da nossa aula de hoje. Acesse seu portal para responder seu questionário, estude para a sua prova, não esqueça disso, não deixe tudo para a última hora, 5 minutos cada dia ou final de semana, uma hora pelo menos no final de semana, você vai estar se preparando para tirar uma boa nota, nada de 1,5, nada de 2,5, meu aluno deve tirar uma nota 5, no mínimo, aliás, deve tirar uns 4,5, até porque as nossas aulas elas são bem práticas, bem dinâmicas, então eu não aceito você tirar abaixo de 4,5. Meu aluno tem que tirar notão, ele tem que provar a sua excelência estudantil, ok, pessoal? Então, bons estudos, até a próxima.